Olá a todos, um ótimo dia. Hoje nós vamos tratar sobre a última parte da RDC 336 de 2020, a qual trata dos prazos de resposta da Anvisa, uma vez provocada pelo setor regulado, ok? Hoje eu vou falar rapidamente, muito rapidamente, eu vou abordar a parte dos produtos, porque o assunto é bastante extenso, e se nós formos nos ater aqui aos detalhes, vai demorar muito tempo. Então, vou fazer um vídeo bastante curto e, mais uma vez, eu me coloco a minha estrutura à disposição para que vocês possam esclarecer as eventuais dúvidas daquilo que for abordado nesse momento ou, eventualmente, de algum ponto constante da própria resolução e que eu não aborde aqui nesse rápido vídeo. Bom, vamos começar falando de alimentos. Então, os alimentos não necessitam de autorização de funcionamento. Os alimentos necessitam somente de licença de funcionamento, com as atividades respectivas, sejam elas fabricar, importar, exportar, distribuir, transportar, enfim. A certificação de boas práticas para alimento, o prazo estimado é de 180 dias pela Anvisa, registro em 180 dias, as revisões desses registros de 180 a 360 dias, dependendo da categoria de alimentos que se esteja falando, por exemplo, alimentos funcionais, alimentos para crianças, alimentos para idosos e assim vai. E as transferências de registro estão estimadas em até 180 dias, em consonância com a RDC 102 de 2016, a qual trata especificamente das transferências de registro. Na parte de cosméticos, a concessão de autorização de funcionamento está prevista em 60 dias, a certificação de boas práticas, tanto no Brasil quanto no exterior, incluindo o âmbito Mercosul 365 dias, os registros de cosméticos, ou seja, cosméticos de grau 2, em até 150 dias. A resolução 336 de 2020 foi omissa em relação às notificações dos cosméticos de grau 1, não estabeleceu nenhum prazo, e as transferências podem se dar em até 150 dias. Na parte de saneantes, a concessão das autorizações também em 60 dias, certificação de boas práticas de fabricação no Brasil ou no exterior, incluindo Mercosul 365 dias. As notificações dos produtos de grau 1 não estão abrangidas pela resolução 336, então ela foi omissa em relação a isso, e o registro dos produtos de grau 2 em 150 dias. As transferências se darão em até 150 dias, não ultrapassando então o prazo total previsto na resolução 102 de 2016, que preconiza 90 dias para análise e deferimento da Anvisa, mais 90 dias para que essa transferência entre em vigência. Na área de medicamentos, que já é uma área mais detalhada, a Anvisa, então, estimou 60 dias para a concessão das autorizações de funcionamento, tanto para medicamentos quanto para insumos, e mais 60 dias para as autorizações especiais, que são aquelas que a empresa necessita quando trabalha com substâncias controladas, que são os precursores de entorpecente, basicamente. Certificação de boas práticas de fabricação no Brasil e no exterior em até 365 dias, registro tanto de medicamentos acabados, que aí inclui medicamentos e produtos biológicos, quanto dos insumos farmacêuticos ativos em até 365 dias. Retificação de publicações em 150 dias, na minha opinião, extremamente exagerado, uma retificação de publicação em 150 dias, uma vez que a retificação eventualmente possa ser necessária por um equívoco da Anvisa na publicação e não por um equívoco da própria empresa. Outro prazo que eu achei muito estendido em medicamentos é a aprovação do uso compassivo em 45 dias. O uso compassivo é quando a Anvisa autoriza o uso de um produto não registrado por um determinado paciente, né? Então, acho que 45 dias é demais. Se essa é a última opção terapêutica de um paciente que está em estado crítico, ele não pode esperar 45 dias para a Anvisa autorizar esse uso, mais o prazo de importação do medicamento. Eventualmente, o paciente pode não ter esse tempo para esperar a burocracia da Anvisa. Então, nesse quesito, a Anvisa tem que ser mais rápida. Na minha opinião profissional, o uso compassivo não poderia ultrapassar 48, 72 horas para ser aprovado. Na área de produtos para a saúde, a concessão das autorizações de funcionamento está estimada em 60 dias.
tanto para a matriz quanto para as filiais, certificação de boas práticas de fabricação no âmbito Brasil ou Mercosul em 365 dias, quando as empresas se valerem do sistema MDSAP, que é aquele sistema que acelera porque as empresas já estão certificadas através de um organismo certificador de empresas. Então, essa certificação vai se dar em 180 dias. Hoje, os países cobertos pelo MDSAP são Brasil, Japão, Estados Unidos, Canadá e Austrália. Alguns países da Comunidade Europeia estão como observadores no MDSAP, mas, por enquanto, são esses países que estão cobertos por esse sistema. A Anvisa foi omissa nessa resolução em relação aos registros e aos cadastros de produtos para a saúde. Ela não determinou prazo, então eu imagino que o prazo a ser obedecido seja aquele da Lei 6360 de 1976, que estima o prazo de 90 dias. As transferências também, prazo de transferência, a Anvisa foi omissa na resolução 336 de 2020 em relação a isso, então eu também estou imaginando por abstração, né, que de forma subsidiária vai se utilizar aí a RDC 102 de 2016, que fala de 90 dias para aprovação, mais 90 dias para entrada em vigência, e retificação de publicações em 60 dias. As alterações relativas às autorizações de funcionamento e autorizações especiais, essas alterações relativas a responsável legal e responsável técnico vão surtir efeito imediato. E é bom que se diga que essa resolução 336, finalizando, ela não alterou ou revogou qualquer outra resolução da Anvisa, ok? Isso dá um pouco de confusão nos prazos e o que eu falei no primeiro vídeo, meu entendimento é que isso vai levar a algum grau de judicialização. Porque, por exemplo, quando a Anvisa fala de um registro de produto, por exemplo, de um medicamento em 365 dias, ela está dizendo isso numa resolução, mas a Lei 6360, que abrange todos os produtos cobertos pela Anvisa, fala em 90 dias. Então, essa alteração deveria ser promovida pelo Congresso Nacional, essa alteração de prazo, e não a resolução da Anvisa alterar um prazo legal. Isso é o que eu chamo particularmente de princípio do peru no pires. Quer dizer, a lei é um pires e a resolução é um peru. Tem alguma coisa que está ficando para fora. Então, isso é um entendimento que a Anvisa tem que levar para o Congresso e solicitar uma alteração na legislação vigente para que esses prazos, então, sejam discriminados entre as diversas áreas de produtos da Anvisa. Bom, com isso a gente termina essa série de vídeos que tratou sobre a resolução 336. A nossa equipe fica à disposição para atendê-los naquilo que for necessário, através do www.latinegroup.com, sem o BR, ok? Podem entrar em contato conosco, podem encaminhar suas dúvidas e serão respondidas tempestivamente. Agradeço mais uma vez pelo contato de todos, pela atenção e ficamos aí à disposição. Desejando um ótimo dia de trabalho, uma ótima semana para todos, um abraço, muito obrigado.